Olá, estamos aqui no quarto seminário A Voz do Campo e vamos conversar agora com o professor Luiz Carlos Molion, que vem lá de Maceió, que vai nos falar sobre o tempo, na qual ele já proferiu uma palestra aqui no seminário sobre as perspectivas do clima para os próximos 10 anos. E aí, professor, o que a gente pode esperar? Vai chover, vai sair sol, vai ter clima bom para produzir? Muito bem, aqui no que se refere ao Rio Grande do Sul, não existe tanto preocupação quanto as chuvas, né? Porque aqui no estado é uma das regiões do mundo que chove bem, variando aí de 1.400 a 1.800 milímetros, dependendo da região que você está, e mesmo com uma previsão de uma redução de em torno de 15% nas chuvas para esses próximos 10 anos, de 2020 até 2030, 2032, isso não afeta o estado em termos de disponibilidade de água para a planta. O problema maior, ele reside no fato que existe a probabilidade de se ter uma frequência maior de invernos frios. Ou seja, massas de ar polar fortíssimas que entrem e que produzam geada, particularmente no período da segunda quinzena de julho à primeira quinzena de agosto, que é climatologicamente o período, digamos assim, mais propenso a acontecer. Essas geadas, de uma certa forma, elas só afetam os cultivos de inverno. E claro que, como por exemplo nesse ano, em alguns lugares tivemos temperaturas que chegaram até 5 graus abaixo de zero, realmente o impacto é bastante grande. A preocupação é que anos como esse, as temperaturas podem permanecer baixas, abaixo da média, até, não abaixo de zero, mas abaixo da média de cada mês, até o final do ano. Então, por exemplo, o produtor vai plantar o milho. Ele vai plantar agora em agosto, né, ou vai plantar em setembro. Num ano como esse, ele tem grande chance de pegar uma geada tardia e já matar a planta depois que ela está com certo desenvolvimento. Também temperaturas mais baixas, por exemplo, no caso do milho, a soja não, porque não é plantada nessa época do ano, mas no caso do milho, por exemplo, o milho precisa acumular o que a gente chama de graus-dia para que ele se desenvolva. Ele precisa acumular calor, vamos dizer assim. E claro que estando uma temperatura mais baixa, há uma tendência de retardar o crescimento do milho, embora alguns pesquisadores discordem, acham que o que ele acumula durante o dia, se a temperatura estiver mais baixa, então ele não perde tanto por respiração durante a noite. Então, alguns acham que até a temperatura um pouco mais baixa venha trazer algum ganho no desenvolvimento do milho. Mas a maior preocupação são essas geadas que eventualmente venham a acontecer tardiamente. E aí, num ano como esse, a probabilidade aumenta. O produtor planta, digamos, em agosto, aí corre o risco de ter uma geada que venha matar e ele precisa replantar novamente, o que vai, obviamente, encarecer a produção. E nesse aspecto, o que a gente está percebendo é que nós vamos voltar a um período climático semelhante ao final da década de 50, década de 60, até a metade da década de 70. Basicamente, nesse período agora, seria aproximadamente semelhante a 1961 a 75. E que naquela oportunidade, então, nós tivemos uma pequena redução de chuva, mas a frequência de invernos rigorosos foi maior naquele período. Qual a orientação, então, para o produtor neste ano? Fazer o plantio mais tarde? O ideal seria isso, né? Se ele puder esperar plantar até o final de setembro, talvez seja mais recomendável para evitar uma perda, né? Por outro lado,
corre o risco, então ele tem que assumir a decisão. Se ele plantar agora em agosto, pode ocorrer uma geada tardia, final de setembro, início de outubro, que pode afetar o plantio. Uma outra preocupação também é que em anos como esse aqui, as camadas mais altas da atmosfera, elas ficam mais frias. E, relativamente falando, o Sol vem para o hemisfério sul, hoje o Sol está no hemisfério norte, ele vem para o hemisfério sul a partir do dia 21 de setembro. Então ele começa a aquecer, o Sol começa a aquecer fortemente a superfície, mas as camadas em cima estão frias. E as nuvens que se desenvolvem, então nessas circunstâncias, elas podem gerar granizo, podem gerar tornados, e tempestades severas com rajadas de vento superior a 100 km por hora. Essa é um problema, mas felizmente ele seria de curta duração, digamos, na primavera, particularmente entre outubro e a primeira quinzena de novembro. Há um risco ainda, no caso da soja, do famoso veranico. O produtor sabe muito bem que o veranico é aquele período durante o crescimento da soja em que falta chuva. E pode faltar chuva durante 2 semanas, pode faltar chuva durante 4 semanas. A gente sabe reconhecer, sabe diagnosticar quando um veranico se instala. Mas prever em que época vai acontecer é impossível e prever a sua duração também é impossível. Nesse caso, a gente aconselha que o produtor procure plantar variedades e procure colocar o adubo um pouco mais profundo para que o sistema radicular da planta se desenvolva maior e ocupe um maior volume no solo. Porque quando vier um período de estiagem, então o sistema radicular da planta pode tirar água de um volume maior e com isso sobreviver a esse período em que há uma escassez de chuva. Quais são as maiores ameaças já mapeadas para a safra 2018 em relação ao clima? Em princípio, não temos nenhuma, a menos deve haver uma pequena redução de chuva, como eu disse, provavelmente devido a um veranico que pode ocorrer em janeiro ou fevereiro, ou parte de janeiro ou parte de fevereiro. E o risco que se corre, essencialmente, foi isso que eu disse, que há a possibilidade de se ter, no caso do milho especificamente, uma geada tardia. Tá? É claro que tem que plantar soja também nesse período, porque a soja ela exige um período longo, que nós chamamos de fotoperíodo, ou seja, o comprimento do dia ele tem que ser superior a 12 horas para que a produtividade aumente. Então, nesse caso, o produtor também tem que plantar soja agora nesse período de setembro, mas a soja, em princípio, não é tão afetada quanto o milho se estiver desenvolvido. Então, sob o ponto de vista hídrico, água em si, eu não vejo grandes problemas. Se tiver, é uma pequena redução que deve ocorrer com esses veranicos. A preocupação maior é o fato de que as temperaturas podem ficar baixas e existe uma probabilidade de que se tenha uma geada tardia lá para final de setembro, outubro. Como o produtor pode se informar melhor sobre o clima? Bom, existem firmas que fazem isso, né? São companhias especializadas nisso, mas obviamente essas companhias têm seus próprios interesses, né? Então o produtor fica naquela indecisão, ele não sabe até que ponto ele pode confiar ou não. O que eu tenho dito era para os sindicatos rurais, eles próprios criarem um departamento ou uma divisão em que eles tenham essa informação.
Porque hoje a informação está toda na internet. Quando uma firma dessa aqui no Brasil, que faz consultoria sobre clima, ela usa dados que estão na internet, que são gerados fora do país, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, no Japão. Então, tendo um grupo que seja treinado, um grupo que eu digo 2 ou 3 pessoas, que podem ser estudantes, né? Por exemplo, estudantes de agronomia, o sindicato daria uma bolsa pequena, equivalente ao que a CAPES normalmente dá para os estudantes de graduação. E esse grupinho, então, se uma vez treinado, eles manteriam o monitoramento, fazendo com que, então, os associados do sindicato tivessem sempre a informação. Que é muito importante hoje, com o agronegócio globalizado, você saber também o que os seus concorrentes estão fazendo, pelo que eles estão passando. Por exemplo, este ano em particular, os Estados Unidos estavam esperando uma super safra. Mas o que está acontecendo? Alguns estados, principalmente os estados do oeste, como Dakota do Norte, Dakota do Sul, Missouri, Illinois, Iowa, que são grandes produtores, estão passando por um período de seca. Se essa situação persistir, hoje estamos em 1º de agosto, se essa situação persistir por mais uns 15 dias, a produtividade deles vai cair. Provavelmente, dos 53 sacos por hectare que eles pretendiam colher, pode cair para 48, 10%. E 10% nos Estados Unidos significa milhões de toneladas, né? Abre o mercado. Então, quem tem soja para vender, com aquele mesmo gasto que ele teve para produzir, hoje ele pode faturar mais, que possivelmente, se essa situação persistir, já daqui uns 15 dias, no máximo, o preço da soja na Bolsa de Chicago, por exemplo, aumenta. Então você vê que é até estratégico, sobre o ponto de vista de agronegócio, você ter um grupinho seu que faça as análises e que acompanhe tudo o que está acontecendo. Se junta o Brasil e os Estados Unidos, a Argentina é um grande produtor e a China é um grande produtor, então você tem que saber se a China está passando por um período de estiagem que vai afetar a safra deles, então a gente tem que ficar de olho porque a gente pode faturar. Então você vê que não é só informação para o agricultor, no cultivo dele, nas tarefas dele do dia a dia, mas também estrategicamente do ponto de vista do mercado internacional. Muito bem. Para encerrar, então, professor, qual a importância de eventos como esse, seminário, o quarto seminário A Voz do Campo, para fomentar este mercado do agronegócio? Eu acho muito importante porque o seminário ele é diversificado. Você vê que nesse nosso quarto seminário nós temos assuntos sobre política, temos assuntos sobre clima, temos assuntos sobre produtividade das plantas, variedades. Então, traz muito conhecimento para o agricultor, para o produtor rural. Não que ele tenha que sair daqui com tudo na cabeça do que foi falado, porque às vezes a quantidade de informação é muito grande. Mas pelo menos na hora de tomar uma decisão, ele lembra de, alguém falou sobre isso, né? Então é extremamente importante, mesmo que a gente esteja numa era em que toda a informática nos propicia uma interligação muito grande em termos de comunicação, ainda assim esses eventos presenciais, eles são importantes porque o produtor pode chegar e conversar com o palestrante e tirar alguma dúvida que ele tem ali. Então esses eventos são de grande valia para trazer informação atualizada para o produtor rural e espero que o número 4 seja um de inúmeros outros que venham a se seguir nos próximos anos. Muito obrigada pela sua participação. Margarete Ludovic para a TV A Voz do Campo.